Você sabe quais são os tipos de arquiteturas de redes neurais artificiais? Não? Quer entender de fato um exemplo e por que que mais perceptrons são melhores do que um perceptron? Quer saber como treinar uma rede neural artificial? Então fica no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então chegou a hora da gente ver quais são as arquiteturas, os tipos de arquiteturas. Aqui nessa aula, nós vamos falar de 6 tipos de arquiteturas, né? Nós vamos falar do perceptron de uma camada só, que é essa primeira aqui. Nós vamos falar também do perceptron de múltiplas camadas, que é o mais utilizado e o que nós vamos ver aqui no nosso curso. Nós temos também a rede de Hopfield, né? Todas essas demais aqui, elas não trabalham com uma ideia de fast forward, né? De mover para frente, uma tradução literal aí. Elas vão ter algum modo ali, um loop, e isso torna a rede bem mais complexa. Então, vou falar mais 4 tipos aqui para vocês. A rede de Hopfield, né? Que ela tem aí, nesse caso aqui, o formato de um pentágono. A gente tem a Elman Recurrent Network, que vai ser uma rede recorrente. Então, esses casos aqui também são específicos para alguns cenários. A gente tem as Competitive Networks, que são as redes normalmente utilizadas para jogos competitivos e etc. E a gente tem as Self-Organizing Maps, que vão ser as redes que, de alguma forma, elas trazem uma auto-organização. Então, essas redes mais complexas, elas vão ser utilizadas em contextos específicos. Redes mais genéricas, mais utilizadas no cotidiano, vão ser a Single Layer Perception, que a gente vai ver que ela é um pouco mais, de fato, simples, né? E a gente tem a Multilayer Perception, né? Que são as perceptrons de múltiplas camadas. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais esses conceitos. Então, aqui a gente estou mostrando para vocês uma rede no qual a gente tem apenas uma camada de perceptrons. Então, o nosso autor, ele trata como a camada de entrada os dados de entrada. No final, a gente tem aqui o processamento em si em uma camada só. Então, a gente está falando de uma camada para tratar as nossas todas features, né? E trazer os resultados aqui da classificação que a gente queira, ou da regressão. E aí depois a gente tem a fast forward de múltiplas camadas. Então são as camadas que têm múltiplas camadas, né, de fato. De novo, a gente tem os nossos dados de entradas, eles vão passar por múltiplas camadas ocultas, né? Então aqui ele está tratando como a primeira camada oculta, a segunda camada oculta, e aí ele vai para a camada de saída, onde ele faz as classificações nos N grupos que a gente quer que sejam classificados. Então essa é uma camada de feed-forward, né? Que ela vai só para frente. Depois, na próxima aula, a gente vai ver o conteúdo de backpropagation. Aí vai fazer mais sentido essa retroalimentação. A gente já viu isso na teoria, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais profundo. Então, as camadas. O que acontece com as camadas? Os neurônios da camada de entrada ou dos dados de entrada correspondem aos neurônios sensoriais que possibilitam a entrada de sinais na rede. Então, eles não vão fazer processamentos. Os neurônios de camadas intermediárias ou de camada de saída que vão fazer esse processamento. Então, só para a gente dividir aí, nós vamos ter 3 tipos de neurônio ou 3 tipos de camadas que esse autor trata, né? Normalmente a gente chama a de entrada de dados de entrada, mas ele está tratando como camada de entrada, camadas ocultas e camada de saída.
Agora, eu gostaria de trazer para vocês um exemplo do problema Shor. Então, vamos pensar. Nesse problema, a gente tem duas features e a gente tem aqui o nosso resultado. Então, a feature A, ela tem valor 0, 0, 1, 1, e na feature B a gente colocou 0, 1, 0, 1. Quando a gente tem os dois valores de A e B são iguais a 0, a gente retorna 0. Quando a gente tem que um deles é igual a 1 e o outro igual a 0, ela vai retornar 1. E quando os dois são iguais a 1, ela retorna 0. E a pergunta é, com um simples neurônio, a gente consegue representar? A gente consegue trazer uma solução para esse problema? Se você ainda está na dúvida, eu vou trazer uma outra visualização para vocês. Olha aqui. A gente tem dois grupos, né? Nosso grupo 0 e o nosso grupo 1. Então, olhando aqui, com um perceptron, ou seja, ele é linearmente separável, com apenas uma linha, a gente consegue separar esses grupos? Não, né? Então, a nossa resposta aqui é não, porque não tem nenhum ponto que a gente consegue traçar uma linha que a gente separa os grupos aí, as bolinhas dos quadrados. Então, esse é uma das limitações do nosso perceptron. E aí, a função Shor, ela está além da capacidade de um perceptron simples. Contudo, um perceptron simples pode implementar funções lógicas elementares, and, or e not. Então, o que eu quero dizer é que talvez com a combinação de resultados de perceptrons, a gente consiga, de fato, ter um resultado. Então, se uma função ela pode ser expressa como uma combinação dessas funções lógicas elementares, and, or e not, então essa função pode ser implementada utilizando mais neurônios. Daí a gente sai de perceptrons e vem com redes neurais. Beleza, vamos ver isso então. Então, como que a gente consegue resolver esse problema? Se a gente tiver um circuitinho lógico, onde o Shor ele é representado por x1 ou x2 e a negação de x1 e x2, a gente vai ter um y que a gente consegue predizer aqueles 4 valores. Não está acreditando? Então, vamos olhar aqui. Quando o x1 é 1 e... vamos só olhar na nossa tabela, né? Quando o x1 é 0 e o x2 é 0, então 0 e 0, 0 ou 0, 0. x1 e x2, 0, 0, então 0 também. A negação de 0 é 1, 1 e 0, 0. Então, nosso primeiro resultado deu certo. Vamos ver o segundo. Se a gente tem o x1 igual a 0 e o x2 igual a 1. 0 e 1, 0 ou 1, 1. 0 e 1, 0, negação, 1, 1 e 1, dá 1. Vamos para a terceira linha, onde o nosso x1 é 1 e o nosso x2 é 0. Então, vai ser a mesma coisa, porque vai ser a inversão do que a gente acabou de fazer. E o 1 e 1, então, 1 ou 1, 1. Beleza, chegou 1 aqui. 1 e 1, 1. Negação de 1, 0. 1 e 0, 0. Então, com essa combinação aqui, a gente consegue resolver o nosso problema. Como que, então, você está fazendo esse tanto de conta, como que a gente consegue representar? O ponto é que agora, com duas linhas, nós temos a nossa linha 1 e linha 2, a gente consegue expressar, né, resolver o nosso problema. Então, agora a gente tem múltiplos perceptrons. Então, é só fazer o teste, né? Quando os dois forem 0, então a parte de cima de L1 corresponde à função OR. E a parte de baixo da função da linha L2 corresponde à função NOT AND, que a gente tinha aqui, ó, NOT AND.
Com isso, a gente tem a solução, como a gente pôde ver no nosso exemplo, né, que eu acabei de passar para vocês. Então, a área entre as duas linhas corresponde à função short. O que está aqui no meio corresponde à função short. O que faz com que essa área ABCD contém os pontos 0 e 1 e 1 e 0. Então, com isso, a gente consegue separar, classificar aqueles dois grupos que a gente tinha falado. Bom, agora vamos partir para o treinamento de uma rede neural artificial. Como que a gente vai fazer isso? Então, para o treinamento, a gente vai ter um processo de ajustes de peso, tendo como base um conjunto de dados. Então, dado esse ajuste de pesos, como que ele é feito? Então, ele é feito com o objetivo de minimizar o erro entre a saída pela rede e o valor esperado. Então, é o nosso objetivo, a gente quer chegar mais próximo do nosso objetivo. Então, ele funciona, né? Esse treinamento é um processo contínuo, onde cada passada por todo o conjunto de dados é denominado uma época. A gente viu isso já na última aula, né? Em algoritmos genéticos, a gente chamou de geração. Então, a gente vai repetir até a gente ter um critério de parada. Esse é basicamente os passos do nosso treinamento. E como que a gente pode utilizar os resultados de uma rede neural? A gente pode fazer previsões, como demanda de produtos, previsões climáticas, tendências de mercado. A gente pode utilizar sistemas de indicação de produtos, então recomendações. A gente pode fazer uma análise da movimentação bancária para identificar fraudes. A gente pode utilizar na robótica para movimentos daquele robô. A gente pode fazer também para reconhecimento de padrões, como escrita, voz, imagens, odor. Então, tem várias formas aí para a gente conseguir, várias aplicações para redes neurais. E como que será a arquitetura da rede? Então, a quantidade de neurônios na camada de entrada e saída é dada pelo problema a ser abordado. Então, a quantidade de neurônios nas camadas de processamento são características do projeto. Então, o que é entrada e saída vai depender de como a gente está abordando o nosso problema. Então, quais são a quantidade de variáveis que a gente tem, né? Quantidade de features que a gente tem, nossa camada de entrada, e a camada de saída, a gente está lidando com classificação, quantidade de grupos que a gente tem. E o que está ali no meio é o processamento. Então, isso é características do projeto. E aí tem alguns pontos importantes que a gente deve considerar, porque existe a teoria da aproximação universal. Então, essa teoria, né, que foi proposta em 1989 e revalidada em 1991, ela diz que uma rede neural de multilayer perceptron, de múltiplas camadas, né, com apenas uma camada oculta, é capaz de aproximar qualquer função contínua definida em um hipérbolo cubo unitário. Então, de forma geral, esse blá blá blá, ele quer dizer que com apenas uma camada oculta, a maioria dos problemas eles vão ser resolvidos, inclusive evitando alguns problemas que a gente já falou na última aula, né, que é o overfitting e o underfitting. A gente falou em aulas passadas. Então, aumentando o número de neurônios na camada oculta, aumenta-se a capacidade de mapeamento não linear da rede. Então, quanto mais neurônios a gente tem ali, maior é a capacidade de mapeamento de problemas não lineares. Mas a gente tem um ponto. Quando esse número de neurônios na camada oculta ele é muito grande, o modelo pode sobreajustar os dados. Ou seja, ele fica muito viciado ali nos nossos dados de treinamento e ele vai ter uma baixa generabilidade. Ou seja, ele não lida bem com dados novos, com dados que ele não está ali no treinamento dele. Por outro lado,
uma rede com poucos neurônios na camada oculta pode não ser capaz de realizar o mapeamento desejado. Ou seja, ela não consegue convergir, gerar algo que tenha uma boa performance. Outro ponto importante é a normalização dos nossos dados de entrada. Então, uma das características importantes das funções sigmoidais é a presença de saturação, ou seja, para valores muito grandes de seu argumento, elas estarão operando na região saturada da curva. Com isso, é importante fazer com que os valores dos atributos de dados de entrada estejam contidos em um intervalo pré-definido, por exemplo, entre 0 e 1 ou menos 1 e 1. Então, esse é um assunto que a gente já falou aqui no nosso curso, mas é sempre bom a gente reforçar que você deve normalizar os seus dados para você não ter uma oscilação de valores alterando muito o resultado da sua predição, da sua classificação. Então, uma variável não vai influenciar demais. E aí, tem a iniciação dos vetores de pesos e o bias, né, que é o viés ali que pode ser introduzido. Então, a eficiência do aprendizado em redes de múltiplas camadas, de multicamadas, depende de 4 fatores principais. A especificação da arquitetura da rede. Então, vamos criar uma rede no qual faz sentido. A função de ativação, que vai ser onde, de fato, os pesos, né, vão ser definidos. A gente tem a regra de aprendizagem. Então, a gente viu aí a regra delta, né? Então, tem outras, mas vamos focar na regra delta. E os valores iniciais dos vetores de pesos e bias. Então, a gente viu que essa inicialização ela é aleatória. Desculpa, só dar uma passadinha aqui. Então, a atualização de um peso entre 2 unidades depende da derivada da função de ativação da unidade posterior e função de ativação da unidade anterior. Então, a gente tem ali as nossas camadas, né? Terminou ali uma camada, o resultado da nossa camada vai depender do que a gente pegar da camada anterior. Então, é muito importante a gente evitar escolhas de pesos iniciais onde tornem as funções de ativação ou as suas derivadas iguais a zero. Então, se a gente tem um peso que é nulo, a nossa rede ela não vai conseguir trabalhar, né? A gente tem que definir pesos aí que influenciam, mesmo que de forma bem pequena, alguma coisa. Então, os valores para os pesos iniciais não devem ser muito grandes, tais que as derivadas das funções de ativação tenham valores muito pequenos. Então, para a gente sair dessa região de saturação. Por outro lado, se os pesos iniciais são muito pequenos, a soma pode cair perto de zero, onde o aprendizado ele é muito lento. Então, a gente tem que ter um valor não muito alto, também não muito próximo de zero. Então, valores comuns para a gente iniciar, os pesos e o nosso bias, né, são valores randômicos entre menos 0,5 e 0,5 ou entre menos 1 e 1. Aí a gente tem valores ali que passam a ser relevantes para a gente. Bom, esse é o conteúdo da nossa aula. Eu espero que ele tenha ficado claro para vocês. Então, aqui a gente viu, né, os tipos de arquitetura. Depois a gente trouxe um exemplo do Shor, que eu espero que esse exemplo tenha dado um estalo na cabeça de vocês. Ah, então é assim que um perceptron funciona. A gente pode agrupar. Então, uma rede neural de fato funciona assim. E, por último, a gente viu os fatores que vão influenciar no treinamento da nossa rede. Então, obrigado você que ficou até aqui, que curte os nossos vídeos. E é isso aí. Valeu!